Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a estudar o Evangelho de São Marcos e já vamos no capítulo 9 deste mesmo Evangelho. Vamos encontrar nele alguns episódios muito interessantes da vida de Jesus Cristo. Por exemplo, a transfiguração de Jesus. Em Marcos encontramos este registro de uma forma muito detalhada. É verdade que este facto da vida de Jesus também se encontra registado nos outros evangelhos, aos quais chamamos evangelhos sinóticos. Em Marcos, no entanto, este registro vem com muito mais detalhe e nós iremos analisá-lo passo a passo. Vamos também encontrar neste capítulo os discípulos de Jesus fracassando diante de um menino possesso por um demónio. Depois, vemos os discípulos a discutirem entre eles sobre quem era o maior. É um capítulo onde vamos ver Jesus agindo aqui no nosso meio. Geralmente, Marcos é muito sucinto nos seus relatos. Ele não dá muitos detalhes, porém, no seu relato da transfiguração, ele vai então dar muitos detalhes acerca do que aconteceu naquele lugar. Por que razão dará ele tanto ênfase a este acontecimento? A minha interpretação é que a transfiguração teve como objetivo aqui no Evangelho de São Marcos enfatizar a humanidade de Jesus e não tanto a de salientar a sua divindade. Como dissemos, este Evangelho aqui foi escrito para mostrar que Jesus Cristo é o servo de Deus. Este episódio está registado nos Evangelhos de Marcos, de Lucas, também no Evangelho de São Mateus. O Evangelho de João não registrou este caso, provavelmente porque o ênfase do seu Evangelho era apresentar a divindade de Jesus Cristo. Em Mateus, Jesus diz que os que estavam ali presentes não provariam a morte até que viesse o reino de Deus. Naturalmente, há várias interpretações para esta afirmação que Jesus deu aos discípulos. Alguns dizem que Jesus se referia ao dia de Pentecostes, mas isso talvez é pouco provável. Jesus vai mostrar a alguns dos seus discípulos que ele é de facto Deus. Isso acontece quando Jesus vai até este lugar e aí se apresenta em toda a sua glória. E vemos também que alguns discípulos de Jesus, destes que presenciaram estes factos, narram este acontecimento. Por exemplo, se olharmos para a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 16 a 18, diz assim: O ensinamento que vos demos sobre o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não era baseado em conto ou lendas, porque nós vimos a sua grandeza com os nossos próprios olhos. Nós estávamos presentes quando ele recebeu a honra e glória de Deus Pai, ao descer da suprema glória do céu, aquela voz que dizia: Este é o meu Filho querido, tenho nele a maior satisfação. Nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele na montanha sagrada. O apóstolo Pedro aqui descreve aquilo que ele presenciou quando estava na presença de Jesus e quando Jesus, de alguma forma, usamos esta expressão, se transfigurou. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, este relato é descrito desta forma. E disse mais: Prestem bem atenção, estão aqui presentes algumas pessoas que não morrerão sem verem chegar o reino de Deus com poder. Com estas palavras aqui, Jesus está a preparar os seus discípulos para um grande evento que eles iriam assistir. Mas, acima de tudo, Jesus está a preparar os seus discípulos para a cruz. Eles teriam de estar preparados para receber a perda de perder o seu líder na cruz. Sem esta preparação prévia, eles não poderiam entender a complexidade da sua morte na cruz. Jesus chama 3 dos seus discípulos para verem a sua glória neste monte. Ele se vai transfigurar diante deles. Vão ouvir a voz do Pai. Vão ver Elias e Moisés junto de Jesus.
Este facto seria importantíssimo para fortalecer a fé dos discípulos e prepará-los para o sofrimento que eles iriam passar ao ver Jesus Cristo na cruz. Mas também iria certamente consolar Jesus para aquilo que o esperava ainda pela frente. No verso 2 nós encontramos: 6 dias depois, Jesus subiu à montanha e levou com ele Pedro, Tiago e João. Lá em cima o seu aspecto transformou-se diante deles. Jesus leva consigo somente 3 discípulos. E por que razão leva ele estes 3 e não outros? Parece que em vários momentos da vida de Jesus, este grupo de 3 pessoas, estes 3 discípulos, acompanhavam Jesus em várias circunstâncias. De alguma forma, Jesus tinha um cuidado especial para com este grupo mais restrito. Jesus os levou para que eles vissem a maravilhosa glória de Jesus Cristo, para que eles pudessem experimentar quem era na realidade de Jesus. Eles iriam testemunhar a vinda de Cristo em glória. O Cristo glorificado que eles viram naquela noite viria novamente à terra, e esta esperança Jesus Cristo queria deixar com os seus discípulos. Quando Jesus Cristo voltar de novo, Ele voltará com essa glória. Ele voltará com um corpo transfigurado, com um corpo glorificado, um corpo cheio de poder, cheio de honra. Nós certamente iremos poder entender um pouco melhor quando estivermos na presença de Jesus e pudermos ver exatamente quem Jesus é. E foi isto que estes discípulos puderam vislumbrar um pouco. Jesus vindo com todo o seu poder e a sua glória. E o apóstolo João diz no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 14, vimos o seu poder divino, que é próprio do Filho único do Deus Pai. Aqui o apóstolo João revela o conhecimento de Jesus Cristo. Ele próprio viu quem era Jesus Cristo. E nós temos estado a usar ao longo deste tempo aqui uma palavra. A palavra transfigurou-se. Jesus transfigurou-se. Esta palavra tem origem numa outra que também é nossa conhecida, que tem a ver com metamorfose. Talvez você já ouviu esta palavra. Isto tem a ver com aquelas lagartas que se escondem no casulo e que, passado algumas semanas, surgem umas lindas borboletas. E isso se chama metamorfose. O que aconteceu a Jesus Cristo foi algo semelhante. Esta transfiguração de Jesus é como se fosse uma metamorfose, onde Jesus Cristo aparece com toda a sua glória. Não foi uma luz produzida de fora ou uma ilusão óptica que os apóstolos tiveram. A metamorfose, digamos assim, de Jesus foi algo que estava no seu interior. Era de alguma forma a divindade de Jesus Cristo a ser manifesta. Creio que talvez Adão e Eva tiveram também revestidos com esta glória que ali os apóstolos presenciaram em Elias e em Moisés. Esta luz que brilhava ao seu redor. A transfiguração fala-nos da humanidade perfeita de Jesus Cristo e não tanto da sua divindade. Vemos que Moisés e Elias também estavam, de alguma maneira, glorificados, e os apóstolos ficaram com grande espanto ao presenciarem esta situação. No verso 13 ele descreve o seguinte: e a sua roupa ficou brilhante, era branca como a neve. Ninguém no mundo seria capaz de a branquear assim. Devia ser uma luz que procedia do próprio Jesus Cristo, que emanava dele para o seu exterior. Certamente nenhuma lavadeira, nenhuma máquina de lavar hoje moderna poderia colocar essa roupa dessa forma. Aqui estão também presentes Elias, este homem que representa as profecias, e Moisés, que representava toda a lei. Os dois vieram para dar testemunho da morte de Jesus Cristo. Sabemos que os profetas do Velho Testamento criam em Jesus, que ele estaria para vir para poder salvar a humanidade. Eles não o viram, mas criam nele. Criam pela fé que Jesus Cristo iria cumprir os planos de Deus para a salvação da humanidade. Em Hebreus, capítulo 11, verso 24 a 26, lemos o seguinte: pela fé, Moisés, quando se fez homem, recusou o título de filho da princesa do Egito, filha de Faraó. Antes quis sofrer maus tratos com o povo de Deus, do que gozar por algum tempo o prazer do pecado. Achava que ser desprezado como o Messias havia de ser,
tinha muito mais valor do que todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos postos na recompensa futura. Vemos aqui neste texto bíblico que acabamos de ler como Moisés colocava os seus olhos em Cristo. Ele estava a aguardar esta vinda do Messias. Ele preferia antes ser maltratado com o povo de Deus do que gozar por algum tempo destes prazeres que o Egito poderia oferecer. Ele colocava o seu olhar na recompensa que teria através da pessoa de Jesus Cristo. Os profetas do Velho Testamento falaram a respeito do sofrimento e da glória de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava ali diante da transfiguração, vemos como o apóstolo Pedro reagiu a esta situação. Vemos isto no verso 5. Então Pedro disse: Mestre, é tão bom estarmos aqui. Vamos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O Evangelho de São Marcos adiciona o seguinte no verso 6. Pedro nem sabia o que estava a dizer. É que os discípulos estavam cheios de medo. Pedro era muito mais falador do que qualquer outro dos discípulos. Além disso, nós podemos ver aqui como Pedro reagiu a esta situação, como os outros discípulos, com medo. Alguém disse um dia o seguinte: se os que não têm nada a dizer ficassem em silêncio, este mundo seria bem melhor. Pedro apressa-se rapidamente para falar, quando talvez o melhor que ele teria a fazer era ter ficado calado. No verso 7, o texto bíblico continua: Depois apareceu por cima deles uma nuvem que os envolveu na sua sombra. E dessa nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho querido. Ouçam o que ele diz. Toda a atenção aqui é focalizada em Jesus Cristo. A sua palavra é a palavra final. Moisés e Elias não se podiam equiparar de forma alguma a Jesus Cristo. No entanto, eles estavam ali para acompanhar Jesus Cristo nestes momentos, antes mesmo da cruz acontecer. No verso 8, nós vamos continuar a ver o texto bíblico. De repente, os discípulos olharam em volta, mas só viram Jesus com eles. Esta expressão, só viram Jesus, somente Jesus, deve despertar a nossa atenção. A nossa relação deve ser única e exclusivamente com a pessoa de Jesus Cristo. Não deve depender dos antepassados, não deve depender de outras circunstâncias, mas deve depender única e exclusivamente de Jesus. Os discípulos só viram a Jesus com eles. Focaram a sua atenção na pessoa de Jesus Cristo. E é isto que nós necessitamos fazer no nosso dia a dia. Focar a nossa atenção única e exclusivamente na pessoa de Jesus. No verso 9 continua o texto. Quando desciam da montanha, Jesus avisou-os para não contarem a ninguém o que viram, antes de que o Filho do Homem ressuscitasse. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo de alguma forma estava relacionada com esta experiência da transfiguração. A transfiguração de Cristo em si mesma não salva o homem. Ela apenas apresenta algo ideal. Este ideal só pode ser alcançado através da pessoa de Jesus Cristo. Para alcançarmos a glória que os discípulos presenciaram no monte, nós só podemos alcançá-la através da pessoa de Jesus Cristo. Quando entregamos a nossa vida ao Cristo crucificado e ao Cristo ressurreto, àquele que deu a sua vida por cada um de nós, quando confessamos o nosso pecado e dizemos que só Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, Ele é o único que nos pode levar a uma relação íntima com Deus. Dessa forma, nós podemos ficar com a esperança de um dia partilhar também desta natureza transformada. No verso 11 em diante, nós vamos ver o seguinte. Foram então perguntar a Jesus: por que é que os doutores da lei dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus respondeu: é verdade que Elias vem primeiro preparar tudo. Mas por que será que as Escrituras dizem que o Filho do Homem há de sofrer muito e ser desprezado? Pois eu afirmo que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Jesus aqui refere-se à pessoa de João Batista,
que tinha tido este ministério, este trabalho profético igual e semelhante ao de Elias, sem que isso fizesse de alguma forma uma apologia de que João Batista era uma reencarnação de Elias, de forma alguma. A palavra de Deus nos mostra que ao homem é dado morrer uma só vez. Depois disso virá então o juízo. Vemos aqui que Elias apareceu juntamente com Moisés no monte da transfiguração a Jesus Cristo. Teria que ter sido João Batista a aparecer e não Elias, se de facto fosse uma reencarnação. Mas na realidade João Batista não era nenhuma reencarnação de Elias. Jesus estava simplesmente a fazer um paralelismo entre o ministério de Elias e o ministério que João Batista havia desempenhado. O livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, deixa esta ideia muito clara e diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Claramente põe de parte a ideia de que se morre e se voltará depois mais tarde no corpo de alguém. Não era isso que Jesus estava a querer dizer. Continuando o nosso texto bíblico, depois desta reparo aqui, no verso 14 diz assim o texto: Quando chegaram junto dos outros discípulos, viram muita gente ali à volta, e alguns doutores da lei a discutir com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou muito agitada e correu para o ir cumprimentar. Então Jesus perguntou: O que é que estão a discutir? E alguém do meio da multidão respondeu: Mestre, trouxe-te aqui o meu filho, que tem um espírito mau e não consegue falar. Sempre que o espírito toma posse dele, atira-o ao chão e o rapaz começa a espumar e a ranger os dentes e fica sem forças. Pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito mau, mas eles não foram capazes. Talvez nós podemos comparar-nos a estes discípulos que estavam ali bem no sopé da montanha. Enquanto por um lado Jesus estava no monte a ser transformado com toda a sua glória, os discípulos estavam cá embaixo, junto da multidão, mas sem poder e autoridade para sequer libertar esta pobre criança que sofria às mãos desse espírito mau. Os discípulos foram desafiados pelos escribas, os inimigos de Jesus, a solucionar um problema de um menino dominado por um espírito demoníaco. Aquela criança ali estava atormentada e toda a sua família sofria com isso. Aquele pai trouxe o seu filho aos discípulos, mas eles nada puderam fazer. Isto nos mostra um pouco o quadro da igreja atual. Olhamos para o mundo e verificamos a miséria que muitas vezes acontece ao nosso redor. E nos sentimos incapazes de encontrar soluções reais. Por vezes vemos igrejas praticamente sem poder algum. Necessitamos voltar a Jesus Cristo. Como cristãos, precisamos colocar os nossos olhos em Cristo, pois Ele é a solução para as nossas dificuldades, para a nossa miséria, para aquilo que nós enfrentamos como algo que é intransponível para nós. Só Jesus Cristo pode fazer essa diferença. Só Jesus Cristo pode dar poder aos seus discípulos para atuarem. Continuando a olhar para o texto no verso 19, diz assim: Jesus disse-lhes então: Oh, que gente sem fé! Até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar? Tragam-me cá o rapaz. Então o trouxeram, e o espírito viu Jesus e atirou logo o rapaz ao chão. E ele rebolava-se na terra, espumava pela boca. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo está ele assim? E ele respondeu: Desde pequeno. Muitas vezes o espírito o tem atirado ao fogo e à água para dar cabo dele. Se te for possível, ajuda-nos. Tem pena de nós. É coisa terrível ser dominado pelos seres espirituais da maldade, pelos seres demoníacos. É terrível ver um jovem ser dominado desta forma. E só Jesus claramente pode libertar a população, as pessoas, dessa tirania, dessa escravatura que Satanás tem colocado muitas famílias. Só Jesus pode libertar verdadeiramente a alguém controlado e dominado pelos seres espirituais. Jesus, no verso 23, continua este discurso. A estas palavras respondeu Jesus: Se tu achas que sim, tudo é possível àquele que tiver fé. Então o pai do rapaz disse em alta voz: Eu creio, mas aumenta a minha fé.
podemos notar este homem que acreditava em Jesus, sabia que ele tinha poder, mas tinha pequena fé. Talvez é o seu caso. E Jesus continua e reparou que se tinha juntado ali imensa gente. Então Jesus repreendeu o espírito mau e disse: Espírito surdo e mudo, sou eu que te digo, sai deste rapaz e nunca mais entres nele. E o espírito saiu aos gritos, depois de o agitar violentamente. O rapaz ficou como morto, de tal modo que muitas pessoas já diziam que ele tinha morrido. Mas Jesus agarrou-lhe na mão, levantou-o e ele pôs-se de pé. Quando Jesus voltou para casa, os discípulos perguntaram-lhe em particular: Por que é que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? E ele respondeu: Aquele género de espírito só sai por meio da oração. Nós necessitamos recorrer mais a Jesus no tempo de oração. Há determinadas coisas na nossa vida que só acontecem por meio da oração. Não podemos contorná-las, não podemos fazer pela nossa própria força ou pela nossa própria inteligência. Temos de recorrer a Deus para que seja Ele a fazer em nós. Nós vemos que Jesus tem toda a autoridade, tem todo o poder, e só Ele de facto pode libertar a cada um de nós das amarras de Satanás, das amarras do nosso inimigo. Voltando aqui ao texto, no verso 42, vemos Jesus a falar e a fazer afirmações muito sérias. Diz assim o texto: Jesus disse ainda: Mas todo aquele que fizer cair em pecado algum destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que atirasse essa pessoa ao mar com uma pedra de moinho atada ao pescoço. Portanto, se a tua mão te faz pecar, corta-a. Melhor é entrares no céu com uma só mão do que teres as duas e ires parar ao inferno, onde o fogo está sempre aceso. Ali os vermes não morrem e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te faz pecar, corta-o. É melhor entrares no céu com um só pé do que teres os dois e ires parar ao inferno, onde os vermes não morrem e o fogo nunca se apaga. E se um dos teus olhos te fizer pecar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos olhos do que teres os dois e ires parar ao inferno, onde os vermes não morrem e o fogo nunca se apaga. Depois Jesus continua a mostrar aos seus discípulos que devem ser o sal e a luz deste mundo, devem ser o sal da terra. Verso 49 diz: Porque todos serão temperados pelo fogo, tal como o sal tempera os alimentos. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como é que vocês lhe conseguem dar sabor? Procure cada um temperar bem a sua vida e vivam todos em paz uns com os outros. Esta é a mensagem de Jesus Cristo para cada um de nós. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.